Nós queremos chamar aqui a nossa próxima palestrante, que é a Érica Rossetto, que trabalha na Gerência de Dinâmica Espacial de Órbitas, da Embratel. Obrigada. Boa tarde a todos, né? Agradeço o convite, a oportunidade de estar falando aqui desse tema, né? Que é um tema diretamente relacionado ao meu trabalho, que eu faço lá na Embratel Star One já há 14 anos. E, assim, esse sempre foi um assunto relevante, né, para controle de satélites, mas agora ele está ficando cada vez mais discutido, porque com o surgimento aí dessas megas constelações, né, a preocupação cresceu muito, né? Então, hoje eu vou falar aqui... Então, hoje eu vou falar aqui um pouco mais sobre esse assunto no contexto das constelações do que no ambiente GEO, que é onde a gente atua, né, lá da empresa. Bom, então, só para contextualizar aqui um pouquinho... Então, a gente, né, eu só colocando uns dados aqui, né, desde o início da exploração espacial, se a gente tivesse o ESG, talvez eu não precisasse estar aqui falando hoje. Mas, como não tinha, então, as primeiras missões que tinham um cunho mais científico, né, a gente não tinha uma preocupação, acho que não tinha nem ainda uma ideia, né, de onde é que a gente ia chegar lançando aqueles objetos para o espaço. Mas aí, quando começou a se comercializar esse serviço, que foi lá com o Telstar, a população espacial já era relevante, né? Então, tinha 340 objetos catalogados, sendo que desses 340, 116 era payload. Ou seja, desde o início, a gente já tinha mais lixo do que objetos que a gente estava usando de fato, né? Daí, lá em 63, quando foi lançado o primeiro satélite GEO, que foi o SYNCOM, esse aqui da foto, aí a gente já vê um número aí muito mais expressivo, né? 527 objetos catalogados e 167 payload, ou seja, a relação de payload, né, de carga útil que a gente tinha no espaço para lixo já tinha crescido, e aí foi só um crescimento aí exponencial, né? E começaram, então, a ter alguns acidentes. Em 61, a gente teve o satélite Transit 4, né, que explodiu 2 horas após o lançamento, e aí o cenário começa a ficar muito mais complexo, porque com uma explosão, você gera, né, dependendo do caso, centenas, milhares de detritos, e esses detritos ficam lá, orbitando a Terra, né, normalmente seguindo um padrão ali da órbita resultante dessa colisão, e causando ali algumas preocupações. Aí, outro exemplo aqui foi em 67, quando teve o primeiro acidente envolvendo uma vida, né? Eram as missões tripuladas, então morreram 3 astronautas nesse evento. Então, hoje, por exemplo, a gente tem estação espacial lá no espaço, eu vou até colocar alguns dados aqui. É uma das grandes preocupações do setor, né, quando você tem risco associado à vida daquilo que está no espaço, e a gente tem projetos, inclusive, para levar mais pessoas, né, para estações aí fora da Terra. Então, é um tema que a gente precisa também se preocupar. E aí, depois, em 69, né, a gente já tinha 868 objetos lançados, e a população espacial nessa época, 69, que é um marco também, porque foi quando o homem chegou à Lua, já era de 2.390. Então, ou seja, né, só aí nesse início a gente já vê que a situação já estava ficando muito crítica, mas não tinha tido assim, grandes eventos envolvendo a parte comercial, então a preocupação ainda não estava muito bem delimitada, assim, não tinha muitas ações para que esse problema não continuasse crescendo. Aí, em 85, também teve esse satélite americano que foi destruído em órbita, e aí, agora passando aqui um pouquinho, né, a situação foi ficando cada vez mais crítica. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, né, dos eventos que a gente já teve, que foram... Saiu aqui. Saiu. Como é que eu volto para cá? Obrigada. Então, alguns exemplos aqui dos eventos mais críticos que a gente teve na era da exploração espacial. Então, em 2009, foi acho que foi um dos mais, não foi o maior, mas foi um dos mais relevantes acidentes, que foi envolvendo o Iridium e o Cosmos, né? O Iridium era uma constelação, que até já foi mencionada aqui hoje, e um satélite dessa constelação foi atingido por um satélite desativado russo, e esse satélite que estava em operação foi destruído, né? Então, teve uma geração de mais de 2.000 peças de detritos, né? Ficaram ali orbitando naquela altitude que estava essa constelação. E aí, depois disso, que foi em 2009, o mercado começou a se mexer muito mais, né? Porque foi um evento que destruiu um satélite ativo, né?
Mas, além desses, nós tivemos vários outros casos, né? Então, tem aqui o exemplo, por exemplo, um acidente que aconteceu com um satélite americano, que foi em 2008, que teve uma geração de debris lançados ali de algumas centenas de pedaços, né? E ainda tem os casos onde esses que a gente não pode chamar de acidente, onde essas explosões são intencionais, né? Então, teve o caso da China, em 2007, que eles estavam fazendo testes balísticos, lançou um míssil e atingiu um satélite que estava, um lixo espacial que estava lá. E aí esse sim foi o evento que a gente tem registrado com maior geração de detritos, né, mais de 3.500 detritos rastreáveis, porque ainda tem aqueles que a gente não consegue rastrear no espaço. E mais recentemente ainda tivemos mais um indiano e um russo. Sendo que esse ASAT russo, né, que a ASAT ela significa Anti-Satellite Weapon, que são armas que são usadas no espaço, ele também trouxe agora, mais recentemente, uma discussão muito intensa sobre a regulamentação desses tipos de teste, porque a Rússia lançou, né, de uma base que eles tinham lá, um míssil em direção, ele tinha um alvo, né, bem definido, que era esse satélite do Cosmos, que era um satélite antigo russo, tinha sido lançado em 82 e ainda estava em órbita, e eles acertaram e atingiram e geraram uma nuvem de detritos muito grande. E aí, aqui só para vocês terem uma ideia, né, o que acontece? Esses detritos ficam lá circulando e eles ficam concentrados na região onde aconteceu a explosão. E o que a gente tem hoje lá? Satélites ativos, né, cada vez mais satélites, né? Então, aqui nesse gráfico a gente vê ali a distribuição dessas explosões. Na região onde está operando o Starlink, a gente vê que tem uma concentração ali considerável, né, desses detritos, dessas explosões. Então, hoje, quando uma empresa vai lançar, vai colocar uma constelação em órbita, até isso é preciso levar em conta. Será que nessa altitude onde eu vou colocar meu satélite tem um risco maior, né, uma probabilidade maior de colisão? Então, aqui para a gente ver um mapa de densidade aqui esse mapa com os globos, né? Como foi crescendo a densidade populacional no espaço à medida que esses acidentes foram ocorrendo, né? E aí só relembrando que alguns não foram acidentes, foram eventos intencionais. Aqui não sei se vai dar o play, mas é um vídeo mostrando essa... Não foi? Era um vídeo mostrando a densidade de detritos dessa última explosão do acidente russo, mas se alguém quiser ver o vídeo depois, eu posso mandar o link, que eu acho que não está dando o play aqui. Não. E agora aqui, esse aqui são os números que a gente tem de catálogo, ou seja, aquilo que a gente tem certeza que está no espaço e onde eles estão, né? Então, a gente tem ali quase 29 mil objetos catalogados. Desses 29, 13.025 são payloads e 15.699 são debris. Mas aqui é importante a gente ressaltar que são aqueles objetos que eu consigo rastrear daqui da Terra de alguma forma, né? Seja com sinal ou seja com imagens aí de telescópio. Fora esses, só de objetos entre 1 e 10 centímetros, tem uma estimativa de que a gente tem mais de 300 mil em órbitas, né? E esses aí, infelizmente, a gente não consegue rastrear, mas eles também apresentam risco, né? E aí agora, com o crescimento da população aí dos satélites em órbita baixa, que a gente vê aqui nesse gráfico, que também são dados dos registros, né, dos catálogos oficiais que a gente tem, é que o número de objetos em órbita, antes a gente tinha ali os objetos que estavam reentrando, sempre com um número bem maior, né, consideravelmente maior do que os que continuavam em órbita. Mais recentemente, aqui, depois dos anos de 2020 para cá, os objetos em órbita já estão chegando ali no mesmo número e a tendência é que ultrapasse aí nos próximos anos, ou seja, a gente vai ter muito mais objetos em órbita do que reentrando na Terra. E aí, como eu falei, mesmo esses fragmentos pequenos, que a gente não consegue rastrear, eles apresentam risco, né? Então, esse aqui foi um teste que foi feito num laboratório da NASA, mostrando que uma esfera de 1,2 centímetros de diâmetro, se ele colide com um bloco de 10 centímetros, com essa velocidade de 6,8 km por segundo, ele faz uma cratera daquele tamanho ali, cerca de 10 centímetros. E aí, se a gente pensar que no LEO, essas velocidades elas podem chegar a 15 km por segundo, imagina o estrago que pode fazer num satélite um fragmento desse pequenininho sendo atingido, né? Então, tem alguns casos, por exemplo, de satélites que sofreram falhas súbitas e que não tinha explicação aparente,
que depois, investigando, concluiu-se que era algum fragmento, algum detrito, que não era rastreável, que atingiu esse satélite. Aí ele não causa uma perda total, mas pode, por exemplo, queimar um painel solar ou queimar algum equipamento, aí, como já vinha acontecido. E aí a gente vê que no Léo isso é muito mais crítico, até por conta dessas velocidades que esses fragmentos estão orbitando lá na Terra. E aí, aqui nesse gráfico, que a gente vê, olha, que quando a gente olha em termos de tipos de objetos, né, aquilo que é fragmentação, ou seja, foram detritos que foram provenientes de algum tipo de explosão, seja intencional ou acidental, ele também vem crescendo aí ao longo do tempo, e em alguns anos a gente vê uns saltos. Né? Por que tem esse salto? Por conta desses acidentes. Então, teve em 2009, depois que foi o do Iridium, em 2007, que foi o mais crítico, que foi o acidente chinês, né? O acidente não, o evento chinês, que foi intencional. E aí, a cada salto desse, essa proporção de fragmentos ela vai subindo ali de forma muito considerável. Né? E nem todos esses fragmentos reentram na Terra no intervalo curto. Então, como a gente está cada vez mais lançando objetos ali num espaço mais curto, o risco de colisão vai ficando cada vez maior. E aí, o que a gente imagina? Que se nada for feito, esse aqui é um resultado de um estudo feito pela ESA, vai chegar uma hora que vai ficar impossível continuar usando o espaço como recurso. Né? Então, a tendência é, se a gente não tomar nenhuma medida de limpeza, o que vai acontecer é que vai estar tão povoado a órbita terrestre que vai ficar impraticável. E aí, então, a gente começa a pensar, não, tem que se fazer alguma coisa. Né? Então, há alguns anos, a ESA, depois desse estudo, realizou assim, uma conferência que se chamava A Hora de Agir é Agora, onde tinha gente do mundo inteiro discutindo, né, o que a gente pode fazer para remediar esse problema. Então, um dos resultados, aqui está esse gráfico aqui da NASA, que eles mostram que, se a gente não fizer nada, o crescimento vai ser essa linha vermelha. Né? Então, vai chegar num determinado momento, que é o resultado apresentado aqui nessa imagem, né, que o número de objetos vai ser tão grande que vai ser impraticável explorar o espaço, especialmente na órbita baixa. Agora, se a gente conseguir remover, na linha azul ali está representado, considera a remoção de 2 satélites desativados em órbita baixa, a gente já consegue reduzir drasticamente o crescimento dessa população. Isso considerando que os satélites que estão em operação vão ser retirados de órbita, pois é a regulamentação hoje vigente. Né? Então, eles assumiram, vamos assumir que 90% dos satélites que estão em órbita vão ser retirados. Se, além desses 90%, eu retirar 2 satélites grandes, né, que foram desativados e estão lá, o que vai acontecer? Então, é o que está representado aqui na curva azul. E na curva verde, considerando que 5 objetos grandes serão removidos de órbita. Então, a gente vê que é possível melhorar esse cenário, né, embora, se a gente não fizer nada, a perspectiva é bem ruim, mas, se a gente conseguir algumas ações, é possível continuar usando o espaço aí de forma sustentável. Né? E aí, só alguns exemplos, né, do que tem acontecido. Então, como eu falei, a estação espacial, por ser tripulada, hoje eu acho que é o único requisito, quando você vai lançar um satélite, que você precisa apresentar que o seu não tem risco para a estação espacial. Se tiver algum risco, é um dos critérios que pode atrasar ou modificar o lançamento. Né? E aí, mesmo com tudo isso, a ISS só no ano passado, precisou realizar 5 manobras de desvio, porque tinha risco de colisão. Então, a gente vê que a situação vai ficando cada vez mais crítica. Né? Aí, em 2021, um outro evento assim, muito marcante, que foi a OneWeb, no processo de lançamento de um grupo lá dos seus satélites, recebeu a notificação que tinha risco de colisão com os satélites da Starlink. Era um risco muito alto, era uma aproximação de 60 metros. Isso no espaço é muito pouco. Então, isso daí foi um problema que envolveu, inclusive, questões regulamentares. Precisou chamar o FCC para ajudar a resolver, porque a Starlink alegava que não podia fazer nada. E aí levantou-se a discussão, né? Por que esse tipo de informação fica restrito? Né? Eu vou falar um pouco mais disso à frente, mas se já existisse um programa de integração entre as 2 empresas, eles poderiam ter evitado esse risco aí, e, no final das contas, a Starlink teve, sim, que desviar os seus satélites para evitar esse risco de colisão. Né? E aí, a própria SpaceX, que precisa apresentar, pelo menos 2 vezes por ano, um relatório de segurança lá para o FCC,
Só em 2023, eles realizaram quase 50 mil manobras de desvio, assim, né? Considerando o número de satélites que eles têm em órbita, isso dá cerca de 6 manobras por satélite que eles afirmam terem realizado, né? Fora alguns casos que, às vezes, a previsão não é tão confiável. Só para vocês terem uma ideia, em órbita GEO, com as medidas que a gente aplica hoje, tem ano que a gente passa sem precisar fazer nenhuma manobra de desvio, porque eu tenho medidas preventivas, que quando tem um risco considerável, eu consigo remanejar essas manobras, e aí eu não preciso gastar combustível para evitar o risco, eu consigo aproveitar o que eu já tenho planejado para evitar. No caso da órbita LEO, isso já é praticamente impossível, né? As operadoras têm que estar o tempo todo manobrando os seus satélites para evitar esse risco de colisão. E aí, então, né, vem essa pergunta, né, como é que eu vou fazer para criar esse ambiente espacial mais sustentável? Então, essa discussão, que já vem crescendo aí ao longo dos anos, acabou gerando o surgimento de algumas normas, recomendações e regulação, né? Então, hoje, por exemplo, a ISO, né, que é uma organização de padronização internacional, criou uma norma específica sobre lixo espacial. Essa norma está hoje disponível tanto em inglês acho que já tem uma versão em português também, e ela ainda não é uma norma que gera um certificado, mas é uma norma regulamentar. Então, se você, por exemplo, segue aquela norma, você pode declarar que a sua empresa está de acordo com as normas estabelecidas por um padrão internacional de segurança, no caso do lixo espacial, né? Essas normas estão muito alinhadas com o que já vinha sido discutido tanto pela UIT quanto por outros órgãos internacionais, e, basicamente, ela prevê ali que a empresa se preocupa com essa questão, que ela toma as medidas para não gerar mais lixo espacial e também para tirar os seus satélites de órbita quando eles chegam no final da vida. Uma outra norma que já vinha sendo discutida do IADC, que é o Interagency Space Debris Constellations Committee. Esse comitê, na verdade, ele já vinha sido criado já desde o início dos anos 2000, já vinha discutindo essas regras, e tem recomendações que são seguidas, são feitas e seguidas por praticamente todos os operadores, são vários países envolvidos, mas eles recentemente fizeram uma revisão, incluindo, além das normas para os satélites em operação, também a preocupação crucial com as missões tripuladas, porque, além da ISS, a gente tem vários projetos aí para levar, né, outras vidas aí para o espaço, tanto para estações espaciais quanto para bases aí futuramente lunares ou até interplanetárias. E aí, mais recentemente, outras organizações passaram a emitir, né, documentos com normas, com recomendações, para orientar os operadores que são associados ao que fazer com essa questão, né? Então, a GSOA, que é uma organização global de operadores de satélites, lançou um documento também com as recomendações que eles acreditam serem necessárias para reduzir o problema do lixo espacial. O FCC, que é quem regulamenta as operações de satélites nos Estados Unidos, fez uma revisão muito mais crítica, porque os satélites de órbita baixa, até 3 anos atrás, eles tinham um prazo para voltar para a Terra de forma segura. Acho que alguém comentou isso aqui mais cedo. O que se faz? Existe essa norma. Então, os satélites de órbita baixa, os que foram lançados depois de 2002, eles precisam ter um prazo de 25 anos para reentrar de forma segura na Terra, né? E como é que eles fazem isso? Reservam um combustível, levam o satélite já com essa reserva, e aí, quando chega no final da vida, eles vão manobrando o satélite para trazer de forma segura e saber onde ele vai cair. Só que 25 anos é muito tempo. Só nos últimos, sei lá, desde que entrou em operação Starlink, já são mais de 5 mil satélites. Imagina esperar 25 anos para isso. Então, o que o FCC fez? Reduziu esse prazo. Então, hoje, os satélites que foram lançados a partir de 2022, eles têm um prazo de 5 anos para reentrar de forma segura. Ou seja, quando chegar no final da vida, eles precisam apresentar um plano que, em 5 anos, esse satélite volta. Por que 5 e não menos? Porque os satélites de órbita baixa, eles sofrem ainda o efeito do arrasto atmosférico e outros efeitos ali no espaço. Então, eles já têm uma previsão de reentrada. E aí, para que o operador não precise gastar tanto combustível, ele pode aproveitar esse efeito natural sobre o satélite e aí otimiza o uso desse combustível e traz ele dentro desse prazo. Então, foi uma mudança aí, recente feita pelo FCC, ou seja, hoje qualquer empresa que queira prestar serviços
de comunicação usando satélites de órbita baixa precisa ter isso implementado, prestar esse serviço nos Estados Unidos, né? Precisa ter isso implementado, e embora essa norma ainda esteja restrita ao FCC, a tendência é que outras organizações internacionais passem a adotar isso também. Então, já é uma medida que vai ajudar a reduzir esse problema. E aí, no ano passado, foi aprovado por unanimidade no Senado americano um orçamento para que se tenha um investimento considerável para a redução do problema do lixo espacial. Então, foi criado um órgão independente, foi encomendado vários estudos para a NASA e para outros órgãos americanos, a partir desse orçamento, para que esse problema seja tratado e várias ações sejam tomadas, a gente passa da discussão para as ações mais práticas, né? E aí, então, o que aconteceu? Esse mercado começou a crescer, né? A gente viu nos últimos anos várias organizações desenvolvendo produtos, serviços para tratar dessa questão do lixo espacial, né? Então, atualmente, tem mais de 20 organizações, a maioria delas privadas, prestando algum tipo de serviço, seja em consultoria ou em operação mesmo, para ajudar os operadores a reduzir a questão do lixo espacial. E aí tem vários estudos mostrando que esse mercado está em crescimento. É um mercado rentável, né, tanto para quem está agindo quanto para quem está precisando, né, do serviço, porque você tem um risco ali para o teu negócio. Então, quando você investe nisso, você, na verdade, está aumentando, né, a segurança. E as empresas que estão desenvolvendo produtos e serviços para isso também têm uma previsão aí de ter uma lucratividade. Então, tem alguns estudos mostrando esses valores, né? Não é à toa que tem surgido aí cada vez mais iniciativas para essa área. E aí, aqui, só para vocês terem uma ideia, alguns exemplos aqui de instituições que já estão tendo resultados com isso, né? Então, essa foto aqui de cima é a foto de um satélite, que é um lixo espacial, que foi tirado por um satélite da Airbus, que conseguiu se aproximar a poucos metros desse satélite, tirar essa foto. Foi a primeira imagem real de um lixo espacial feito do espaço, com essa resolução. E aí tem um outro projeto muito interessante que prevê enviar como se fosse uma espécie de um robô varrendo o lixo espacial para que ele possa reentrar de forma prevista aqui para a Terra. Várias empresas já têm, inclusive, testes feitos, algumas em laboratório, outras já até no espaço, mostrando essa capacidade. E uma outra, né, que parece até ficção científica, mas é um projeto que também já teve testes de laboratório, foi uma empresa alemã que chama Orbit Recycling, que eles pretendem, com emissores de laser, desviar a órbita do lixo espacial em direção à Lua. E aí, quando esse montante de lixo estiver na Lua, eles vão usar uma espécie de um catalisador de energia solar e reciclar esse material na própria Lua, e, a partir disso, esse material ser utilizado para a construção de uma base lunar, que faz parte aí de uns projetos do futuro, aí, tanto da NASA quanto da ESA. Então, esse é um projeto assim, bem audacioso, mas que já está em fase, inclusive, de alguns testes, já mostraram que é possível fazer isso, e a tendência é que esse mercado continue crescendo. Tem outras iniciativas para a remoção de lixo, né, para a limpeza do espaço, né, como você falou, aqui na Terra a gente hoje tem esse compromisso, né, se eu sujei eu limpo, então agora a gente vai passar a fazer isso no espaço também, né, tentar reduzir um pouco esse lixo que a gente mandou lá. E uma das iniciativas assim, mais promissoras é a Clear Space. Aqui também eu tinha um vídeo, mas acho que não vai dar o play. Não. A Clear Space é uma empresa suíça, que hoje tem o apoio da ESA, já foi contratada pela ESA, para fazer a remoção de um estágio superior, né, da missão Vespa da Europa. É um satélite de 112 quilos. Já teve um atraso, aí estava inicialmente previsto para fazer isso em 2025, agora está em 2026, mas já tem apoio de 8 países, além da própria ESA, nessa iniciativa. Então, a tendência, a perspectiva é que eles consigam remover de 1 a 2 objetos acima de 100 quilos por ano, né? Então, naquele gráfico lá que eu mostrei, a gente já vai ter aí uma missão que vai tentar atingir aquele objetivo, para a gente poder ter um ambiente espacial mais sustentável. Então, a Clear Space hoje é uma das empresas mais promissoras nesse setor de remoção de lixo espacial. E aí, além dessas iniciativas para remoção, o que a gente também pode fazer, né? Como eu falei, trabalhar em conjunto.
Se a OneWeb e a Starlink trabalhassem em conjunto, nessa questão do risco de colisão, eles não teriam passado por esse estresse durante aquela missão ali de lançamento da OneWeb. E foi por isso que foi criado o SDA, que é a Space Data Association. É uma associação que surgiu depois do acidente do Iridium e do Cosmos, que os operadores viram, não, a gente precisa fazer alguma coisa, não dá para ficar confiante só naquilo que é público. Space Data Association hoje conta com os principais operadores de satélites, né, com operadores de vários lugares do mundo. A gente faz parte dessa associação. Eu sou uma das diretoras hoje dessa associação. E a gente tem operadores em vários lugares. E o principal objetivo é dar um suporte para os operadores e trabalhar em conjunto para reduzir o risco de colisão. Então, como eu comentei, né, antigamente a gente costumava, quando a gente contava só com os dados públicos, a gente costumava fazer manobras de desvio com uma certa frequência. Hoje, com os serviços que a gente tem disponíveis, inclusive o serviço que é prestado pelo SDA, a gente consegue, ao invés de fazer manobras, né, ou seja, ao invés de eu gastar combustível para não ter risco de colisão, eu consigo replanejar o que eu já tenho previsto, e com isso eu só consigo manter a segurança dos satélites sem gastar combustível adicional, né? Então, essa foi uma iniciativa feita, um trabalho é um trabalho meio voluntário, porque todas as pessoas que atuam aqui, né, os diretores e algum pessoal que dá o suporte, são funcionários de empresas, né, de empresas de satélites que estão em paralelo fazendo esse trabalho, porque a gente entende que, quando o assunto é o lixo espacial, a gente precisa trabalhar em conjunto, né? Então, não existe ali aquela concorrência, a gente trabalha para gerar esse serviço, para melhorar a qualidade dos serviços dos satélites, né? E uma das vantagens é justamente, como eu estou trabalhando em conjunto, se eu tiver alguma questão que envolva outro operador de satélite que é associado ao SDA, eu consigo um contato rápido com esse operador e, assim, a gente pode agir de forma conjunta e minimizar qualquer problema, qualquer risco, né, de colisão. Além disso, como os dados ficam centralizados no mesmo sistema e ele passa por um processo de validação e de análise, eu tenho muito mais confiança nas análises que são feitas ali naquele ambiente do que se eu estivesse fazendo por conta própria, né? E a USDA, por ser uma organização que está visando a qualidade desse serviço, a gente está o tempo todo em contato com outros operadores, com outras iniciativas, como, por exemplo, agora a Defesa Americana está desenvolvendo uns projetos para melhorar o serviço que eles prestam, né, que é um serviço público, e o SDA estava, desde o começo, envolvido, ajudando, dando suporte, compartilhando informação e ajudando no desenvolvimento dessas ferramentas. Então, aqui, essas duas tabelas aqui mostram a diferença entre você usar esse tipo de serviço, porque, quando eu estou manobrando meu satélite, embora eu tenha informação disso em catálogos públicos, eles não levam em conta as manobras que estão sendo realizadas. Então, quando eu estou usando um serviço do SDA, que leva em conta essas efemérides e que inclui a previsão de manobras, eu posso confiar melhor nessa análise, porque quando uma análise é feita sem considerar as manobras, como tem esse caso aqui, você vai ter você pode ter um falso risco de colisão. Ou seja, você pode receber uma informação que tem uma aproximação com um satélite seu, aí você decide manobrar o satélite, mas, na realidade, aquele risco não existia. Então, você gastou combustível e pode ter colocado o satélite num risco desconhecido. Então, essa é uma das grandes vantagens do SDA, é passar para quem está lá associado uma previsão, uma análise mais confiável e, além disso, rápida, né? Porque é um sistema que roda o tempo todo, ele é um serviço constante. Então, hoje em dia, quando qualquer problema que eu tenha, eu recebo essa informação e consigo agir de forma muito rápida e confiável, né? Então, é uma das grandes vantagens do SDA. E aí, então, assim, em resumo, né, a gente ainda tem, sim, alguns desafios pela frente para criar esse ambiente espacial sustentável, mas muitas iniciativas têm surgido, né, vários projetos aí de inovação, contando com a cooperação de várias entidades, né, têm surgido, e a tendência, a nossa perspectiva otimista é de que a gente, no futuro, aí, tenha um ambiente realmente sustentável, mas, para isso, é realmente importante que tenha um trabalho em conjunto, que tenha envolvimento não só de entidades governamentais, mas também do setor privado. E aqui é interessante a gente pensar, né, que como é que isso tem um impacto assim, até social, porque a cada investimento que é feito nesse setor, você vê uma porção de projetos sendo desenvolvidos, então você envolve estudantes, institutos de pesquisa, além do setor privado que tem esse benefício. Então, é realmente importante envolver essas três esferas, né, que é
as empresas, né, o setor privado, o governo, que precisa entrar de uma forma não só para regulamentar, mas também para investir na pesquisa sobre isso, e a parte social, que envolve aí as universidades, os institutos de pesquisa, que vão trazer novas ideias e ajudar no desenvolvimento dessas medidas que precisam ser tomadas. Então, assim, em resumo, é isso, né? Essa animaçãozinha aqui mostra uma estimativa dos objetos que a gente tem ali, considerando tudo que é maior do que 1 milímetro. Então, assim, assusta um pouco, né, ver esse tipo de imagem, mas é porque aqui a gente está colocando um número muito grande de corpos, né? Mas vamos aí esperar que no futuro a gente tenha um ambiente um pouco mais limpo aí, olhando de fora. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado, Érica. Excelente palestra. Me faz lembrar alguns dos temas que nós abordamos no último evento. Não sei se o pessoal vai lembrar. Teve a participação de uma empresa de Portugal, a Neuraspace, que utiliza a inteligência artificial para vender consultoria para aqueles que querem encontrar a melhor rota para uma certa órbita, evitar risco de colisão e poupar combustível. A palestra foi remota, mas essa empresa é especializada nesse tipo de serviço. Que o Samuel realmente mencionou, né? Essa pegada está criando muitas empresas novas que a gente nem sabe o que eles fazem ainda. Tenho perguntas na plateia para a Érica. No Guilherme, que levantou a mão primeiro. Parabéns, é fundamental para toda a indústria, né? Sem esse controle já estaria vários satélites batendo um ao outro, criando mais lixo, mais problema. É uma pergunta que não tem talvez diretamente a ver com o problema do lixo espacial, mas na verdade com o aumento tempestades solares, né, na verdade, que a gente teve um episódio agora esse fim de semana com várias alterações, né, em várias frequências sendo atenuadas, mas também surgiu algumas dúvidas, como por exemplo, se isso aumenta o número de partículas, né, em algumas camadas da atmosfera, e se essas partículas podiam fazer com que reduzisse a velocidade dos satélites, principalmente em baixa órbita, e trazendo problemas de ter uma alteração na velocidade e na vida útil desses satélites. Então, começou toda uma discussão num grupo que a gente faz parte, todo mundo aqui praticamente, sobre que impacto isso podia ter, dado que esse ano foi um dos maiores eventos, né, de tempestade solar e que no ano que vem está previsto para ter outros eventos parecidos. Então, é parecido com o problema do lixo espacial, mas talvez um problema mais operacional, até de investimento, né, nesse modelo de satélite de baixa órbita que poderia ser afetado por essas tempestades solares. Não sei se isso está no radar de vocês, se isso chegou a mudar alguma coisa, mas ia ser bem interessante saber um pouco mais sobre isso também. Realmente é um assunto interessante, a gente está sempre recebendo perguntas sobre isso. De fato, quando tem... Quer dizer, o Sol, na verdade, ele está o tempo todo emitindo partículas, né? E a gente tem um modelo onde você... eu espero que vai ter esse fluxo de partículas. Então, calculo a posição dos satélites considerando aquilo. Quando vem um evento, como aconteceu agora recente, que você tem um fluxo muito maior do que o esperado, aí você tem um efeito prático, aí dois tipos de consequência, né? Que é alterar a posição do satélite. Aí, nesse caso, os satélites de órbita baixa são muito mais suscetíveis a esse efeito, e aí não tem jeito, quem opera em órbita baixa vai gastar mais combustível para manter o satélite na posição. Gastando mais combustível, você reduz a vida útil. Então, tem esse efeito, sim. Para os satélites em órbita GEO, o efeito é mais na que a gente chama de atitude do satélite, né? Ele tende a se movimentar um pouco mais no espaço. A maioria dos satélites em GEO hoje não gasta combustível para fazer a correção desse movimento, então, em termos de vida útil, não tem um impacto considerável. Mas também tem o problema que são partículas altamente energéticas, né? Então, dependendo de como ela atinge o satélite, ela pode causar algum tipo de falha e, na interação com o sinal, também atenuação do sinal, né? No caso dos satélites, que eu não vou falar aqui agora, né, do nosso lado, os nossos satélites a gente especifica para serem construídos para resistir a essas tempestades solares, assim, 2 vezes o evento mais intenso que a gente tem registrado. Porque o grande problema desses eventos é que eles são previstos, né? A gente tem, e essa previsão é feita no que já aconteceu. Então, o que teve agora, a realidade foi muito pior do que a gente esperava. Então, aconteceu esse fenômeno aí que afetou não só os satélites, teve um lado bonito também, né, que já era aquelas auroras lá. Então, realmente, assim, é uma causa natural.
mas que pode sim ter um efeito aí nos satélites, e que a gente precisa fazer nesse caso é justamente ter mais investimentos. Hoje a gente tem um conhecimento muito melhor, por quê? Porque foi investido em pesquisa nessa área, né? Então, os modelos que a gente tem hoje, embora ainda tenha essas surpresas, eles estão muito mais próximos da realidade do que era no passado, quando acontecia, ninguém sabia de onde vinha aquilo, né? Então, agora, assim, a tendência, e aí como está acontecendo com uma intensidade alta, a tendência é que nos próximos ciclos a gente tenha um conhecimento melhor. Assim, só para... Pode me cortar, que você deixa, eu vou ficar o dia inteiro falando disso. Mas esse ciclo solar, ele dura 11 anos, né? Ele tem um período de 11 anos. A gente está agora entrando no pico do ciclo atual, que é o ciclo 25. Então, a tendência é que, para os próximos ciclos, a gente tenha um conhecimento muito melhor, porque os modelos vão sendo refinados e a gente vai conhecendo cada vez mais. Então, a expectativa é que nos próximos aí a gente não seja pego de surpresa como está sendo agora. Primeiro, um comentário. Eu, Alexandre e Rafael, a gente acaba tendo uma conexão bem interessante, sinérgica com o estudo. Nós somos ligados a uma ONG voltada à proteção marinha. E no mar é uma coisa tão preocupante quanto, né? A quantidade de plástico que a gente vê é absurda. Você tem ilhas de plástico maiores do que o estado do Texas, por exemplo, no Pacífico. E eu fiquei muito espantado quando eu escutei, num jantar, com a galera toda aqui de satélite, da SSPI, de que existia um ponto no Pacífico chamado Ponto Nemo, não é isso? É, o Ponto Nemo. Onde se jogam os satélites que acabaram a vida útil, né? E você fez um comentário sobre os de baixa órbita, que agora, em 5 anos... O que acontece? Eles vão para o Ponto Nemo também, é isso? Ou eles se destroem na atmosfera e aí viram micropartículas que vão, de repente, se juntar a essas ilhas de plástico? Olha, eu fiquei mais preocupado ainda. Existe um estudo do WWF dizendo que, se nada for feito, daqui a pouco a gente vai ter mais plástico do que peixe nos oceanos. Caramba, a gente vai continuar nessa linha? Me fala desses satélites que mergulham aí, esses de baixa órbita, um pouquinho. Então, esse Ponto Nemo, ele é uma região onde, quando o satélite entra de forma descontrolada, ele tem mais probabilidade de cair naquela região. As normas hoje que a gente tem, por exemplo, essa dos 5 anos que foi revista agora pelo UFCC, é que os satélites voltem de forma controlada e conhecida, ou seja, eu vou saber onde ele vai cair. Então, você pode ir lá pegar e aí reciclar, né, o que for possível. O que acontece é que, enquanto ele está reentrando, claro, tem fragmentos, tem partículas que vão ficando ali vão ficando na atmosfera e vai virar, né, microlixo. Mas a tendência é que os objetos maiores eles reentrem de forma que possa ser recuperado. E aí tem algumas ONGs, inclusive, que fazem um trabalho de reciclagem, de pegar o que for possível. Tem as iniciativas também, como a da SpaceX, né, de reutilização. Mas o que está sendo discutido também dentro dessas normas é de responsabilizar os operadores de destinar esse lixo para algo mais sustentável, né? Seja na reciclagem ou na reutilização, mas, de fato, é algo que precisa ainda ser discutido mesmo, porque, embora tenha essas discussões, né, não existe, por exemplo, mesmo essa norma do FCC, você tem que trazer o satélite. Se você não trouxer, o que vai acontecer? Então, aí vai ser investigado, o FCC pode tirar o direito de exploração daquela empresa num projeto futuro, se for concluído que foi intencional, mas, enfim, não é uma coisa assim muito clara, não tem uma consequência, né? Ou seja, essas normas elas ainda não têm o efeito de lei, né? Onde você tem ali uma consequência quando você não cumpre. Então, é algo que precisa realmente ser discutido, é preocupante, de fato, mas acho que assim, a tendência é que a gente chegue no equilíbrio, né? Porque isso está realmente sendo muito discutido. Assim. Então, e é claro que tem sempre a gente tem que, como o Rafael falou, né? A intenção não é proibir, né? Não é travar o avanço, é a gente fazer isso de forma sustentável. Então, por isso é que acho que as normas ainda não entram assim com rigor como se fossem leis,
porque você não pode travar o avanço. Então, você precisa fazer isso de forma que se permita que as empresas continuem prestando serviço, que a tecnologia continue avançando, mas que o impacto aqui também para o bioma terrestre, né, seja reduzido. Assim. Érica, rapidinho, parabéns pela apresentação, mais uma vez. Né? Sobre a SDA, eu não vi naquele slide o logo da Starlink. Eles fazem parte da associação? Ainda não. A gente tem tido algumas conversas com eles. No caso da Starlink, a OneWeb está entrando, né, porque agora faz parte lá do teu site. Mas a grande dificuldade é que, como são muitos satélites, o custo para manter eles em operação é muito maior. Né? A gente precisa ter um investimento em infraestrutura. Então, a discussão que a gente está tendo com eles agora, eles têm um interesse, estão um pouco mais abertos a entrar, mas a gente ainda precisa fechar a conta aí de como é que eles vão fazer parte, e aí reduzindo um pouco o custo. Né? Mas, na prática, quer dizer, hoje vocês que estão unidos lá, vocês se ajudam, pelo que entendi, até planejam órbitas, né, conseguem até otimizar essa questão. Mas, hoje, quem tem mais satélites de longe são eles. Como é que, na prática, vocês interagem? Tem um canal de comunicação? Então, é porque o que acontece? De todos os satélites, exceto os que são restritos, né, de governo e tal, você tem informações das posições dele num catálogo público, que é o mais usado, é um gerido pela defesa americana. Então, quando um satélite não é associado ao SDA, ou seja, eu não recebo as informações direto, eu vou me basear naquela informação. E aí o que acontece? Foi aquele caso que eu mostrei da OneWeb. Como a Starlink não disponibiliza o que eles estão planejando fazer em termos de manobra, eu tenho que usar esse catálogo público. E aí eu tenho um erro, porque a posição não é exatamente aquela. E aí, com a Starlink hoje, o que tem é isso. Eles fazem um trabalho próprio, que aí eles pegam esse catálogo público e comparam com a posição dos satélites dele. Por isso que eles estão fazendo lá 20 mil, 50 mil manobras por semestre. Se eles estivessem trabalhando em conjunto, provavelmente eles estariam realizando muito menos manobras do que estão. Por isso que eles estão interessados em entrar agora. E como é que é com os russos e chineses? Também tem troca de informação? Aí é que é bem mais complicado, né? Porque tem até questões aí geopolíticas. Inclusive, esse último evento da Rússia fez com que o próprio governo americano pedisse, não, a gente tem que começar a discutir quem é que pode, como é que vai fazer esse tipo de teste. Porque aí é o mesmo caso, né? Como tem um interesse até militar, eles querem que, não pode proibir de se fazer esse teste, mas não querem que o outro faça. Né? Então, fica nessa discussão. Eles são muito mais fechados, a China principalmente. Então, mas a posição, esse catálogo público? No catálogo público, a gente tem acesso, porque você observa, eles não têm como impedir. Inclusive, mesmo os satélites que são os militares americanos, os russos, por exemplo, eles catalogam, inclusive, os satélites militares americanos, porque não tem como você não tem como proibir. E aí o que entra, de novo, nessa discussão de normas e regulamentação, né? Como envolve países do mundo todo, como é que você chega num denominador comum entre aquilo que é viável e aquilo que é aplicável a todos, né? Porque você tem norma, mas aí um país não cumpre aquela norma, aí o que você vai fazer? Então, esse é um ponto ainda muito difícil de chegar num denominador comum. Oi, Érica, Samuel da Teletime. Eu queria te perguntar como é que essas novas empresas que estão entrando agora, e muitas delas com constelações bastante volumosas, voltadas para o mercado de IoT principalmente, estão interagindo com vocês, como associação, com essa preocupação já by design, né, quer dizer, do começo do planejamento das constelações, e de que maneira o design dos satélites pode afetar positivamente ou negativamente essa questão do controle de lixo espacial, porque eu me lembro que o Greg Weiler, que foi um dos fundadores da OneWeb, ele recentemente iniciou um outro projeto, que é o da eSpace, né? E a ideia dele era justamente fazer esses satélites, fazer uma constelação baseada em satélites que tinham um formato que supostamente minimizaria os riscos de colisão e riscos de problemas decorrentes aí de lixo espacial. Como é que, efetivamente, o design do satélite ou material pode afetar isso? Então, a primeira parte da sua pergunta, essas empresas novas que vêm surgindo, normalmente eles fazem um contato com o SDA porque querem estar num ambiente seguro e participam fazendo, ninguém quer correr risco.
O grande problema é que, normalmente, as empresas não querem correr risco, mas não querem pagar o seguro. Então, o mais difícil é isso, principalmente quando é uma empresa nova, às vezes eles estão captando recurso ainda para poder desenvolver o projeto e aí não querem investir. Então, a gente conversa, dentro do que é possível, a gente sempre presta um suporte, mas a maior dificuldade realmente, inclusive para essas organizações privadas, acho que a maior dificuldade é convencer quem pode, né, pagar a conta. Hoje o SDA, por exemplo, os membros que são chamados de executivos, que são Eutelsat, Intelsat, Inmarsat e a SES, elas bancam a maior parte do custo operacional do SDA, porque entenderam lá no passado que, como eram empresas maiores, eram mais responsáveis por isso, não precisaram investir. E aí, quando surgem essas empresas pequenas, algumas podem se associar no SDA com um título de membro colaborativo, onde eles podem mandar os dados, mas eles não recebem alguns serviços, mas a expectativa é que, conforme eles tenham receita, eles também contribuam, porque tem um custo para manter o SDA. Né? Então, essa é a dificuldade maior, embora tenha um interesse, é a gente chegar nesse ponto ali, o que eu posso contribuir e ter o serviço. Agora, com relação à sua outra pergunta, o que acontece? Quando a gente tem hoje, assim, tem aquilo que é catalogado e tem os estudos que mostram, estimam assim, qual é a região onde eu tenho mais ou menos satélites, né? Como a gente vê, mais ou menos debris. Como a gente vê naquelas regiões onde tiveram explosões, a densidade ali é muito maior. Então, quando eu vou lançar um satélite, mais do que o material, eu preciso saber qual a rota que ele vai seguir. E aí, no projeto, normalmente você analisa isso, para saber se ele vai passar por uma região mais segura ou menos segura. Né? Em termos de material, o que se pode fazer é colocar materiais mais resistentes. Às vezes, também, o momento em que você vai, por exemplo, abrir painel solar, abrir antena, você precisa esperar que já tenha passado por essas regiões mais críticas, para que você tenha menos risco de danificar esses sistemas que são mais sensíveis. Né? Então, assim, o que se faz é, basicamente, uma tentativa de achar a otimização em termos de rota, em termos de quando é que eu vou fazer o deployment, né, do satélite como um todo, e os materiais mais resistentes que você pode colocar para resistir, por exemplo, a um choque de uma partícula, como eu mostrei naquele caso. Né? Uma esferinha de alumínio de 1,2 milímetros, ele vai atingir o meu satélite em algum lugar. Qual material que eu posso pôr ali que vai resistir melhor? Então, acho que o design precisa levar em conta esses parâmetros. Excelente. Mais alguma pergunta? Bom, caso não haja nenhuma pergunta, eu agradeço a Érica pela excelente palestra. Agradeço também a audiência, que eu nunca vi tanta pergunta interessante para uma sessão sobre ESG. Então, realmente, a gente está em tempos de mudança. Vamos entrar agora na hora do almoço e eu peço que todos regressem às 15h para a gente dar continuidade, tá bom?